Por que o ser humano precisa de um Salvador? No livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, Deus nos mostra quando ele resolve criar o universo físico. Criou a terra, na terra ele criou a natureza, os animais e por fim ele resolveu criar o homem, à sua imagem e semelhança, espiritualmente falando, e colocou o homem como governante supremo deste novo mundo físico que ele havia criado. Antes de Deus criar o homem, ele criou os anjos, que são seres, assim como Deus, puramente espirituais, não têm corpo físico. Na terra, na natureza, ele criou, além da vegetação, ele criou as aves e os outros animais, que são seres puramente físicos, não têm espírito. Mas como coroa da criação física, ele criou o homem, ele formou o homem, que é um ser, podemos dizer, híbrido. Ele tem uma parte física e tem uma parte espiritual. Na verdade, o homem é um ser espiritual que habita num corpo físico para que ele possa ter relacionamento com o mundo físico. E a Bíblia mostra claramente que tudo era perfeito. A natureza, os animais, os vegetais e o homem viviam em pura harmonia. Não havia poluição, não havia doenças, não havia nada de ruim, não havia morte. O homem foi sim criado para viver eternamente naquele estado inicial que ele foi feito. Ele precisaria apenas crescer mentalmente, evoluir intelectualmente e descobrir as coisas do vasto universo que Deus criou, com muitos outros sistemas solares, muitos outros planetas, onde o homem poderia explorar eternamente. Então o plano de Deus era esse, que o homem vivesse em perfeita harmonia com todos os seres que Deus criou e com a natureza em si e com o próprio Deus. O objetivo de Deus era que o homem tivesse um relacionamento com ele eterno, puro e perfeito. E Deus colocou o homem então na terra, num jardim, um lugar muito bonito, muito especial. Colocou o homem ali para que ele se desenvolvesse, tomasse conta de toda a natureza e assim pudesse crescer e viver eternamente, em perfeita harmonia. O homem com a natureza, o universo e com o próprio Deus e os outros seres espirituais que Deus havia criado. Mas para que isso se mantivesse nesse estado de perfeita harmonia e pureza e vida plena, eternamente, o homem teria que fazer uma escolha, porque foi colocado diante dele por Deus. Deus não explica o motivo por que ele fez isso, ele simplesmente fez. Ele falou assim para o homem: se você escolher viver em obediência àquilo que eu falo, crer naquilo que eu falo, aceitar, você vai ter essa vida perfeita eternamente. Sem doenças, sem problemas, sem dor, sem morte. Por outro lado, se você resolver não, que não quer isso que eu estou propondo, você vai ter as consequências, que é a morte, a separação de Deus, a morte física, desarmonia. E enquanto ele tivesse uma vida na terra, que essa vida seria agora limitada, ele iria ter doenças, trabalho, dor, sofrimento. E Deus então colocou ali naquele jardim, simbolicamente, duas árvores, das quais o homem poderia comer. Uma delas, que significava esse pacto que Deus tinha proposto ao homem, o homem aceitando, era a árvore da vida, onde comeria dessa árvore, do fruto dessa árvore, e teria essa vida plena, perfeita, eternamente. E a outra árvore, que produziria também um fruto, era chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore era a que traria o contrário daquilo que Deus tinha oferecido ao homem, que era a felicidade eterna e plena na presença dele. A árvore do conhecimento do bem e do mal traria
o contrário, que seria maldição, morte, destruição, enfermidade, dor, sofrimento. E também uma vida terrena limitada. O homem passaria a ter um limite nos seus anos, no seu período na terra. E no final desse período, depois de sofrer muito, envelhecer, o homem morreria, seu corpo voltaria à terra e o seu espírito iria para um lugar espiritual, que nós não sabemos onde é, mas que Deus determinaria este local, para onde o seu espírito iria. E infelizmente o que aconteceu? O homem foi tentado por um outro ser espiritual que também havia sido criado por Deus, provavelmente teve a mesma proposta de Deus, de viver da maneira correta, como Deus planejou, ou se rebelar, e ele tinha se rebelado contra Deus. E esse ser, ele toma posse, se incorpora numa serpente e vai então e oferece à mulher do homem. Quando Deus criou, ele criou um casal. Então ele vai na mulher do homem e faz a ela uma proposta, dizendo a ela que ela deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela era melhor do que a árvore da vida. E que se ela fizesse isso, ela se tornaria como Deus, conhecedor do bem e do mal, e nada de morte, não ia morrer de jeito nenhum. Ela não precisaria se preocupar com isso. Então a mulher foi, comeu, gostou, ofereceu ao marido. O marido sabia que não deveria comer, mas a mulher comeu e ofereceu a ele, ele aceitou. E aí então caiu sobre o homem uma sensação de vazio, de morte. Naquele momento em que Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou um ser separado de Deus. Naquele momento, a união que havia entre o espírito do homem e o espírito de Deus dentro do homem, naquele momento houve uma ruptura, uma separação de Deus com o homem. Nesse texto de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, revela que Deus, depois de ter colocado o homem ali no jardim, todos os dias, na viração do dia, ou seja, no pôr do sol, Deus vinha para conversar com o homem. Porque eles eram amigos, eles vinham para conversar visivelmente, além deles terem internamente Adão, o espírito de Adão e o espírito de Deus, de terem uma comunhão, porque eles estavam unidos. Deus vinha também e passeava com Adão pelo jardim e conversavam, porque eles eram amigos, eles eram seres íntimos. Mas quando Adão comeu aquele fruto, houve essa ruptura, porque o comer do fruto simbolizava o fato de o homem estar rejeitando a proposta de Deus e aceitando a proposta do inimigo de Deus. E o homem então começou a sentir sobre si isso, essa ruptura que houve. Então naquele momento aconteceu a morte espiritual, como a gente diz. Na verdade o espírito não morre, porque o espírito é eterno, é algo que vem de Deus, então é eterno, não morre. Mas quando a gente se refere dizendo morte espiritual, a gente está dizendo que há uma separação entre o espírito do homem e o espírito de Deus, que antes eram unidos, eles se entranhavam um no outro, e quando houve aquele desobediência de Adão, aquela escolha errada que Adão fez, o espírito do homem e o espírito de Deus se separaram. E a Bíblia ali narra um fato triste, que quando Deus vem no dia seguinte para conversar com seu amigo Adão, Adão não se apresentou, ele se escondeu. E o que acontece é que desde esse dia em diante, o homem, o ser humano, tem buscado se esconder de Deus. O homem se tornou o inimigo de Deus. Veja bem, Deus não se tornou o inimigo do homem. O homem se tornou o inimigo de Deus. O homem procura se afastar de Deus, cada dia mais, cada vez mais. Por quê? Porque foi colocado nele essa aversão às coisas de Deus. Essa aversão. O homem se tornou inimigo de Deus. E procura sempre se esconder, rejeitar. Tudo que se refere a Deus, o ser humano rejeita.
ele não quer saber, ele acha que é falso, ele acha que é mentira, mas ele sempre dá ouvidos ao inimigo de Deus. Tudo que é falado contra Deus, o homem acata, aceita, recebe. Mas aquilo que é falado a favor de Deus, do interesse de Deus, o homem rejeita. Ele foge de Deus, ele não quer saber de Deus. Mas no próprio texto bíblico de Gênesis capítulo 3, quando Deus vem então conversar com seu amigo Adão, e Adão se esconde, Deus chama ele e fala: vem aqui, Adão, vamos conversar. Ele fala: o que aconteceu? Aí Adão fala: eu tive medo porque eu estava nu. Mas ele estava nu antes, ele sempre esteve nu, ele foi criado assim e vivia assim. Mas a partir dessa consciência que ele tomou por causa do seu erro, sua decisão errônea, ele começou a ter consciência disso, de que ele estava nu, que ele precisava se cobrir. Então ele fala: foi por isso que eu me escondi. Mas a gente sabe que não foi por isso. É porque ele se tornou o inimigo de Deus. Ele está averso a Deus agora, ele não quer mais saber de Deus. Então Deus fala: por que você fez isso? Você comeu da árvore que eu falei para não comer? Ele falou: a mulher que o Senhor me deu me induziu a comer. Aí Deus não se vira para a mulher e fala: por que você comeu da árvore? Aí ela fala: a serpente me induziu a comer, me enganou. Então Deus se vira para a serpente e fala para a serpente que porque ela fez aquilo, que ele iria criar uma inimizade entre o homem, o ser humano, e as serpentes. Que a serpente iria morder o calcanhar do homem, mas o homem iria esmagar a cabeça da serpente. Ali ele está se referindo ao futuro da humanidade, onde no futuro, anos e anos e anos para frente, Deus iria enviar um homem, filho da mulher, que iria pisar a cabeça, esmagar a cabeça da serpente. Isso significa que alguém viria, que iria resolver o problema da humanidade, que foi essa queda, essa separação que o homem provocou com Deus. Viria um descendente da mulher que iria resolver esse problema. Então ali, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, foi anunciado a primeira vez de que Deus, apesar dele ter que cumprir aquilo que ele havia dito ao homem, que se comesse daquela árvore, se tomasse aquela decisão errônea, ele iria morrer. Deus tinha que cumprir isso, porque Deus falou, como Deus, como ser justo, o ser supremo que ele é, ele tem que cumprir a sua palavra. Então ele já havia dito ao homem: olha, se ficar obedecendo o que eu estou falando, vai viver eternamente, feliz e sem nenhum problema. Mas se desobedecer, se fizer o que eu falei para não fazer, a consequência é a morte. A consequência é o sofrimento, é a separação de Deus. Então Deus tinha que cumprir essa separação, mas ele já estava prometendo que alguém viria para resolver esse problema. Por quê? Em João capítulo 3, versículo 16, e nos seguintes, fala o seguinte, que Deus amou ao mundo. Quando eu falo a palavra mundo, não está se referindo ao universo, à terra, está se referindo às pessoas na terra. Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nesse Filho unigênito de Deus não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. O que aconteceu? A maldição que veio, que caiu sobre a terra, conforme ali no texto de João 3, de Gênesis 3, diz que por causa do pecado, daquilo que Adão fez, a terra foi amaldiçoada. A morte entrou. Ali fala que naquele instante a terra começou a produzir coisas ruins. Seres microscópios, plantas daninhas, que iriam trazer ruína para toda a natureza. A terra foi então amaldiçoada por causa do pecado de Adão e de Eva. Mas João 3,16, glória a Deus por isso, diz que Deus amou ao homem. Amou. E ele queria resolver esse problema, porque ele não queria perder o seu amigo eternamente. Ele queria, numa linguagem humana, ele queria dar um jeito nessa situação que para o homem não tinha mais solução.
Porque desde o início, o que o homem resolvesse estaria resolvido. A decisão que o homem tomou lá no início era uma vontade que ele deveria exercer uma única vez. Se ele resolvesse que ele queria obedecer a Deus, comer a árvore da vida e rejeitar a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore seria tirada de lá, essa árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem então não voltaria, não teria mais a possibilidade de tomar essa outra decisão, porque ele já tinha tomado uma. Da mesma forma, como ele tomou a decisão errada, ele não pode mais tomar a decisão correta, porque ele já tomou essa decisão. E como Deus tinha dito que teria consequências, as consequências vieram, que foi a maldição de toda a terra, por causa do pecado do homem. Mas, diz João, o apóstolo João diz, no capítulo 3, versículo 16 e seguintes, João diz, mas Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus achou uma solução, que seria ele próprio, Deus, vir e morrer no lugar do homem. Essa foi a solução que ele teve. A maravilhosa solução que Deus teve, porque ele amou o homem. E ele precisava fazer alguma coisa. O verdadeiro amor é esse. É aquele que ama incondicionalmente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Éfesos, fala que Deus nos amou enquanto nós éramos pecadores, estávamos mortos, espiritualmente falando, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos amou. E colocou no nosso coração fé suficiente para crer no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, Deus trouxe a solução. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que responde a pergunta do título desse vídeo. Por que nós precisamos de um Salvador? Para nos salvar de quê? Para nos salvar de nós mesmos, desse pecado terrível que o nosso ancestral mor, Adão, e nossa mãe Eva cometeram, decidindo por nós. Eles decidiram por nós, que não queriam saber de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que ele enviou o seu Filho. Nós sabemos que Deus, ele subsiste em 3 pessoas diferentes. O Deus Pai, então, Deus então subsiste em 3 pessoas diferentes. As 3 pessoas formam um Deus único e verdadeiro. Ele tem 3 personalidades: o Pai, o Filho e o Espírito. O Deus Filho resolveu se oferecer para morrer no nosso lugar, fazendo assim, então, com que Deus resolvesse o problema da sua justiça, porque ele disse que se pecasse, teria que haver morte. E Jesus, Yeshua, se oferece. O Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, se oferece a vir à Terra, nascer aqui como um homem, cumprir toda a lei que Deus exigia que fosse cumprida. E no final, ele morresse, derramasse seu sangue puro e inocente, cumprindo assim, satisfazendo assim a exigência de Deus de que a sua palavra tivesse que ser obedecida e cumprida todo aquilo que ele determinou. E então Jesus morreu no lugar daquele que crê, conforme diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para satisfazer a exigência da lei, de que o pecado tinha que ser punido com a morte. Mas, como ele era puro e santo, sem pecado, ele ressuscitou ao 3º dia. E essa ressurreição de Jesus também nos garante que o nosso corpo físico um dia vai ressuscitar e se reunir ao nosso espírito na eternidade, para que nós estejamos integralmente cumprindo aquele plano original de Deus de nos dar uma felicidade eterna, vivendo num mundo espiritual e físico ao mesmo tempo.
mas agora sem morte, sem doença, sem dor, sem separação de Deus, mas com alegria eterna, presença eterna de Deus, que será o nosso destino, e o destino de todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso nós precisamos do Salvador. Por isso nós precisamos de Jesus. Porque Ele é o único que morreu para levar o nosso pecado e ressuscitou para trazer para nós e aplicar em cada um daquele que crê a justiça de Deus. Muitos se oferecem e se ofereceram e se dizem como solução para o problema do homem. Mas todos aqueles que se apresentaram e tentaram solucionar morreram e ficaram lá na sepultura. O único que morreu e não está mais na sepultura é Jesus. Morreu e ressuscitou. Ele é o nosso Salvador. Por isso nós precisamos crer que nós não apenas precisamos de um Salvador, mas que Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, como diz, é o nome de Jesus em hebraico. Jesus é o nosso Salvador. Que Deus possa te abençoar e levar você a ter esta mesma fé que Ele quer que todos nós estejamos, crendo em Jesus. Faça uma coisa, se inscreva neste canal, curta este vídeo, divulgue este vídeo para outras pessoas, seus amigos, seus parentes, pessoas que você ama, pelos quais você se interessa, para que eles tenham conhecimento desta verdade. Amém? Que Deus te abençoe.